Olá, pessoal. Aqui é o Omar, eu sou o CEO da Deskclose. Eu vou aqui trabalhar um pouquinho com vocês o módulo 6 do curso de Customer Support, que é escalando a operação através de dados, né? Então, a gente sabe que para ter uma operação mais eficiente, mais fluida, é importante a gente entender e traduzir essa operação através de números, e a gente vai trazer um pouquinho como fazer isso, tá? O primeiro tópico desse módulo, então, é criando a governança de dados, né? A governança de dados, né, explicando um pouquinho o que significa isso, né? A governança são processos e ferramentas que garantem que os dados que são gerados, eles têm qualidade e possibilitam a análise para entender onde pode estar um problema de alguma coisa relacionada à gestão de uma empresa, de um negócio, de uma equipe, enfim, tá? Uma coisa muito importante sobre gestão e governança de dados é que quanto mais automático esse dado sair, melhor, né? Se a gente gastar muito tempo para adquirir um dado, provavelmente a gente está fazendo alguma coisa errada, né? E esses dados, eles de alguma forma têm que refletir todos os processos e o processo de atendimento tem que ser traduzido através desses dados, né? É importante entender que os dados que são gerados a partir desse processo, então, eles estão querendo traduzir alguma coisa que você quer medir, né? Eu não gero dados simplesmente ao acaso, né? Esse dado tem que ser associado a algum processo, tá? Então, eu gosto de falar que se você demora para extrair um dado, então a gente não tem um dado, né? Se você tem muito custo, por exemplo, para extrair uma planilha de alguma coisa, ou tem que fazer alguma manipulação de dado porque sua ferramenta não te dá o dado da maneira que você quer, revise isso, porque isso pode ser uma falha, um ponto de falha para você conseguir estabelecer a gestão da sua equipe de atendimento, tá? Essencialmente, então, o que a gente vai fazer é trabalhar os dados que você tem que ter num ticket para que ele seja útil para você medir as coisas, né? Então, vou passar aqui por alguns desses dados, né? Primeiro é como segmentar grupos, depois árvore de categorias, alguns tipos de chamados que podem ser utilizados, são utilizados para você entender um pouco a realidade da sua operação, status de chamado e algumas datas, tá? Então, com relação a grupos de chamado, né, a gente pode usar a segmentação em grupos basicamente de duas maneiras. Ou a gente usa a estrutura em níveis, né? Então você tem um grupo das pessoas que atendem o nível 1, um grupo das pessoas que atendem o nível 2 e o nível 3, tá? Ou você pode separar esses grupos por processos específicos, tá? Então, supondo que na sua equipe você tem alguém, por exemplo, uma ou duas pessoas que conseguem tratar, por exemplo, o cancelamento, tá? Então, essas pessoas formam um grupo de cancelamento, por exemplo. Atendimento, ouvidoria. Então, vai depender um pouco da realidade do negócio e de quais são os processos críticos para você medir, para você entender quais grupos têm mais impacto aí na operação, tá? Uma coisa importante é que a grande maioria das ferramentas de Helpdesk, ela possibilita você ter um permissionamento diferente e dar permissionamento só para visualizações que o grupo pode ver, né? Você faz um permissionamento a partir de grupos. Isso faz com que a visão dos agentes seja mais focada no que eles têm que resolver também, né? E não fica uma visão geral de tudo e cada um pega tudo, que é um fluxo que usualmente não tem muita efetividade, tá? Já nesse ponto aqui da árvore de categorias, eu considero pessoalmente que é a parte mais importante quando a gente vai estruturar dado de uma operação de atendimento, tá? Por quê? Porque, primeiro, ela deve especificar em que parte do produto ou serviço o agente está atuando, tá? Então, para você entender a realidade de atendimento, é muito importante você entender em que pontos do seu produto mais demandam atendimento ou mais gastam tempo da sua equipe de atendimento, tá? Nessa estrutura de árvore de categoria, a gente não pode confundir essas categorias como grupo, né, que eu falei anteriormente, ou seja, se é uma equipe, determinada equipe que cuida de uma coisa, não necessariamente aquilo é uma categoria, né?
Ou então, muito comum ver na estrutura de categorias o cara colocar dúvida e também tem um tipo lá de dúvida, né, no chamado. Então, como eu disse, tem muito insight que uma boa árvore de categorias pode trazer para a gente quando a gente fala de eficiência de processo de atendimento, tá? E aí, a estrutura que eu sugiro para você montar uma árvore de atendimento, uma árvore de categorias de atendimento, no primeiro nível, você falar o produto que você está trabalhando. No segundo nível, você falar um módulo, né, um pedaço desse produto, ou um serviço específico em cima desse produto, tá? E no terceiro nível, você pensar em funcionalidade. Dando um exemplo aqui, vamos pensar num software de CRM, tá? Então, eu tenho o software X, que é o meu produto, né? Eu tenho aqui clientes, por exemplo, né? Então, funcionalidades relacionadas a clientes, como cadastro de cliente, visualização de clientes, ou importação, por exemplo, tá? Depois eu tenho coisas sobre negócios, ou relatórios, e aí eu tenho um negócio, eu tenho o pipeline de negócio, por exemplo, cadastrando um novo negócio. E nos relatórios eu posso falar de exportação, eu posso falar de dashboard, por exemplo, tá? A gente vai ver mais para frente que isso daqui é muito importante, porque principalmente quando a gente vai conversar com outras equipes para propor melhorias, para sugerir mudanças, tanto de produto quanto de processo, né? Entender quais são os pedaços do produto ou do serviço que mais consome a nossa equipe é essencial, tá? Para a gente conseguir melhorar a nossa equipe de atendimento, tá? O tipo de chamado, ele acaba definindo quais são os tipos de interação que o cliente está tendo com a sua equipe, né? Então, basicamente, a gente tem 4 tipos aí, né? A gente tem dúvida, que é quando o cliente realmente tem alguma dúvida de uso ou quer entender um pouco melhor uma determinada funcionalidade. A gente tem o tipo tarefa, que é quando eu tenho que executar uma atividade pelo cliente, né? Usualmente as tarefas aqui, elas acabam indo aí para um outro nível de atendimento, porque elas acabam consumindo mais tempo do agente, né? Então elas não ficam no primeiro nível. Problema é quando realmente tem alguma coisa que não está acontecendo como deveria. Então, mais conhecido também quando a gente está falando de empresas de tecnologia, são os bugs, né? E melhoria é quando o cliente tem uma sugestão para melhorar o produto, enfim. Não é nenhum problema, mas ele gostaria que aquilo fosse feito. A gente categoriza como melhoria, mas não necessariamente o fluxo de atendimento vai ser feito dentro da ferramenta Updesk também, tá? Os status de chamado, né, a gente gosta de explicar os status como uma máquina de estado de fato, né? E é muito importante a equipe entender, né, essa máquina de estados aqui, tá? Então, basicamente aqui, quando o chamado chega, ele está no estado novo, ou seja, ninguém começou a processar esse chamado, né? De repente, eu processei esse chamado, eu preciso de uma informação do cliente, eu dou uma primeira resposta e jogo esse cliente para o status de pendente, né? Se o cliente retorna, ele fica em aberto. Se eu preciso informação do cliente, ele fica em pendente, né? E aí fica nesse ciclo. A gente até recomenda que não fique nesse ciclo, né? Que de repente cai para uma interação síncrona para você resolver o problema o mais rápido possível, né? Mas enfim, quando eu precisar de uma interação de um terceiro, por exemplo, uma equipe de atendimento, uma equipe de desenvolvimento ou um fornecedor terceiro, eu fico no estado sem espera, né? E aí quando essa interação estiver terminada, ele volta para em aberto. E por fim, se o cliente, se o agente considera isso como resolvido, ele vai para o estado de resolvido, né? O cliente pode reabrir, né? Muita gente tem dúvida entre o resolvido e o fechado, né? A diferença é que o resolvido, o cliente pode reabrir, né? O cliente pode falar, não foi resolvido, né? Mas depois de alguns dias, de algum tempo sem interação, né? Aqui tem X dias sem interação, o chamado acaba ficando fechado aqui, né? Então, o chamado fechado, ele não tem mais interação, ele já vai ser contabilizado como chamado que não reabre mais, tá? Outros dados importantes para a gente ter estruturados, né, no nosso atendimento são as datas, tá? Basicamente, a gente usa duas, tá? É a data de criação do chamado e a data de resolução, né? A data que o chamado foi resolvido, né? Dependendo do que você quer medir, você tem que usar uma dessas duas opções, tá? Por exemplo, se você vai falar de SLA de primeira resposta, o grupo de chamados que você tem que pegar são os chamados abertos num determinado período.
porque você está falando uma coisa que está mais relacionada com o início da jornada do chamado do que com o fim, né? Ao passo, se você falar de CSAT, por exemplo, que é a avaliação de atendimento, né, o score de atendimento, a gente provavelmente vai fazer isso associado à data de resolução do chamado, tá? Com relação, então, a dados, né, esses dados, eles não podem, como eu falei no início, eles não podem custar caro, né? Então, você gerar esses dados e manter esses dados tem que custar o mínimo possível. Então, para isso, você tem que usar uma ferramenta de helpdesk, né? E aí, aqui talvez seja a coisa mais importante dessa questão da ferramenta de helpdesk, que é não utilize a helpdesk como uma caixa de e-mail, né? As ferramentas de helpdesk, e aí, qualquer uma das boas ferramentas, elas têm workflows, elas têm coisas que você consegue configurar automaticamente, elas têm visualizações que alguns agentes podem ver, outros não. É possível você configurar filas de atendimento, enfim. E então, não use uma caixa de e-mail compartilhada, né? Não use a ferramenta de helpdesk como uma caixa de e-mail compartilhada, porque você vai perder, no médio prazo, você vai perder controle daquilo, né? E você não está extraindo o valor da ferramenta que você está adquirindo, tá? Outra coisa importante de uma ferramenta, né, diferente do Excel, por exemplo, é que você consegue obrigar um campo, né? Você consegue obrigar o agente a preencher um campo, eventualmente aquele campo de categoria, que eu disse que é fundamental, relembrando, né? É fundamental que aquele campo seja preenchido de maneira correta, tá? Uma coisa importante também é que os dados sozinhos não dizem nada. O que dizem coisas para a gente são as informações, que é o cruzamento desses dados, a análise desses dados em determinados períodos, determinados tempos, né? E outra coisa muito importante para garantir a governança do dado é não compartilhar o usuário, tá? Isso gera, além de gerar um problema de compliance, né? Que, bom, enfim, você tem usuários compartilhando licenças ali e aí depois você não vai saber quem que respondeu o quê, porque as pessoas estão compartilhando os agentes, né? Você acaba não tendo as métricas efetivas para cada um dos agentes da sua operação, né? Então é um barato que usualmente acaba saindo caro, né? Em muitas das vezes, tá? Então, depois que a gente pensou em todos esses dados dessa maneira mais estruturada, o tipo de pergunta que a gente vai conseguir responder, ou a gente deve conseguir responder, é o seguinte, né? Dos chamados finalizados no mês passado, quantos foram do tipo dúvida em relação à funcionalidade X? Ou seja, eu cruzar esses dados e conseguir extrair essa informação de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito simples, né? E é importante lembrar que esse tipo de dado vai, por exemplo, ajudar a equipe de produto a entender que a funcionalidade X ela tem muito mais dúvida de uso do que a funcionalidade Y. Então, provavelmente, eu tenho que trabalhar com minha equipe de UX, por exemplo, para melhorar essa funcionalidade. Ou, se eu tenho problemas de indisponibilidade, mais uma funcionalidade X do que uma Y, provavelmente eu tenho que investir mais em infraestrutura ou em redundância. Enfim, você consegue acabar gerando vários dados que vão alimentar outras equipes e outras etapas do processo de atendimento, tá? E aí, um exercício muito importante, como eu disse lá no começo, é definir a sua própria árvore de categorias, né? Então, o exercício que a gente deixa aqui nesse tópico faça o exercício de fazer um mind map, uma planilha, qualquer coisa assim, mas quebrando a árvore de categorias nos níveis que a gente disse, né? É importante que você consiga contemplar todas as funcionalidades ou serviços que sua empresa presta na mesma árvore, tá? Então, mesmo que você tenha mais de um produto, você quebra ali a árvore por produto primeiro, depois você vai quebrar módulo ou serviço, e depois funcionalidade ou ação, tá? Então, esse foi o primeiro tópico do módulo 6 de escalando através de dados.